Boa noite, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui na segunda parte do debate. Como você vê a igreja nos tempos atuais? Nós estamos já com algumas pessoas inscritas. Precisamos que você nos ajude e inscreva-se nesse canal para que você possa em breve, quem sabe, estar participando conosco desse debate. Por enquanto nós estamos aqui numa fase experimental, mas eu tenho certeza que Deus, Ele está nos abençoando, porque o primeiro debate foi muito bom, e eu gostaria muito que hoje o debate fosse muito melhor, porque nós estamos aqui preocupados com a Igreja de Cristo, como as coisas têm andado. E nós falamos aqui sobre um assunto muito sério, de que quando Paulo ele vê as igrejas naufragando, não fazendo aquilo que era aos olhos dele santo, ele começa a chamar a atenção, escreve algumas cartas e começamos a ver que tem uma resposta imediata. E hoje nós estamos vivendo um período que verdadeiramente as igrejas estão deixando de seguir a Deus para seguir homens. Semana passada mesmo eu fiquei assim, estarrecido em ver a unção de um apóstolo rei. Coroaram o certo apóstolo dizendo que ele é o apóstolo rei. Então preste muito bem atenção, a glória de Cristo, a graça de Jesus, para muitos já não vale de nada, mas para aqueles que amam o Evangelho, para aqueles que se dedicam a ele, ainda é o poder de Deus. E nós cremos no poder de Deus. O apóstolo Paulo, não só ele, mas como o apóstolo Pedro, eles chamam a atenção para esse fato, para que a igreja não caia em cilada. Mas hoje, infelizmente, se houver dinheiro, se houver situação financeira muito boa, as pessoas se vendem e se deixa ser comprada, né? E ontem eu estava em casa orando, estava pensando sobre isso, que você é uma mulher de oração, mas a sua casa é um barraquinho, dificilmente o pastor vai lá na sua casa tomar um café com você. Mas você pode ser uma pessoa fútil dentro da igreja, se sua casa é uma mansão, se o seu dízimo é alto, o pastor não sai do seu lado, ainda apresenta como uma pessoa de grande índole. Então, como nós falamos no último debate, isso não passa de demagogia, isso é uma falsa doutrina, onde as pessoas estão visando o dinheiro que está no bolso do servo e não a conduta do teu coração. Nós estamos aqui com o pastor Derek e com o diácono Kelso. Nós vamos entrar nesse mérito em o nome santo de Jesus. Aquele que quiser ter logo a palavra, nós estamos sem mais delongas, porque verdadeiramente o que nós temos que fazer hoje é agradecer a Deus por termos um timaço aqui nessa mesa, e você aí participe, dê a sua opinião. Hoje nós não estamos ainda ao vivo, mas a partir da semana que vem nós vamos estar ao vivo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Só falar a todos que o pastor Vitor esteve conosco na semana passada. Ele não pôde estar conosco porque ele está se sentindo mal, então ele não pôde estar aqui conosco. Em relação a isso que o pastor falou, eu quero saber qual é o fundamento bíblico, a base bíblica que tem uma pessoa ser apóstolo rei. Se na Bíblia não fala nada a respeito disso. Que unção é essa, né? Eu queria saber que unção é essa que uma pessoa ela é nomeada apóstolo rei. Sendo que as funções dos apóstolos muitas vezes foi sofrer e padecer pelo Evangelho e não se tornar um rei, não ter regalias. Então a gente começa a analisar que verdadeiramente a maioria, não todas, mas grande parte de igrejas hoje estão se perdendo em meio a heresias. E a gente está vendo isso, está sendo algo que está tomando conta, infelizmente, das igrejas no dia de hoje.
vezes, e né, falando uma coisa que às vezes vai totalmente contra a palavra do Senhor. A gente fala que foi para o inferno, que viu aquilo, que viu isso. O sul-africano, né, isso, a palavra. Teve um sul-africano que ele falou que ele foi ao inferno, ele lutou com o diabo e venceu o diabo. Então a gente vê como é que hoje em dia o mundo inteiro está voltado a heresia por falta de quê? Falta de conhecimento da palavra. Não é por nenhuma outra situação. É falta de conhecimento das escrituras. Então a gente vê que a igreja dos dias atuais tem sido levada por aquilo que Jesus tanto falou para não fazer, para não ser levado por ventos de doutrina. A gente tem visto isso, sendo levado por heresias, como a palavra de Deus ela diz lá em João capítulo 10, que Jesus ele é o bom pastor, mas que tem pessoas que são lobos vestidos de ovelhas, e aí tem gente que vai atrás do lobo devorador. O lobo ele só quer devorar, ele só quer consumir a ovelha, ele não quer cuidar. O bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. E a gente tem visto hoje, infelizmente, a heresia tem crescido dentro da igreja. E trocaram um convencimento espiritual por um convencimento muito mais hoje, né, psicológico, muita coisa em volta para a pessoa se emocionar, para a pessoa se envolver, e não é espiritual, é muito mais a psique humana falando alto, né, aquela coisa de emoção ali no momento ali, mas a parte espiritual em si ele fica totalmente, né, esquecida e nem chega a entrar naquele tempo muitas vezes. É um evento bonito às vezes, uma oratória linda, um convencimento bonito, vai de baixo chorar, muitos vão se derramar, mas após aquele evento ali, como é algo puramente carnal muitas vezes, depois acabou, passa, né? Quando é algo espiritual, é algo permanente. Você carrega depois do ciclo mesmo. Quando é algo momentâneo, é algo puramente da emoção humana ali, aquela coisa temporosa, que vamos ser sinceros, tem que assim, é um esquema temoroso. Mas, em termos espirituais, se não for raso, é vazio. Isso é uma coisa preocupante também, porque mexe com pessoas que estão buscando algo para poder se fortalecer, alguém para poder, né, se enraizar ali, mas um lugar não tem raiz para ficar. Não tem raiz, de profundidade, não tem nada, só é um bolo de planta, né, de folha que está voando com o vento. Mesma coisa. Por isso que Jesus ele fala a respeito disso. Quando ele fala de vento de doutrinas. Porque o vento ele é algo que ele passa e leva. Não é algo que fica ali constante, é algo passageiro. Ele passa e por onde ele passa ele vai carregando. Então a gente está vendo que realmente os tempos atuais está sendo cercado por muita heresia, verdadeiramente. E muitos movimentos, né? Agora tem, né, movimento tal, movimento esse, com vários nomes, né, legais de falar, movimento e tal, mas não há uma preocupação com a base daquela espiritual, a base teológica. É só realmente um encontro, tem ali ao movimento pela hora, ao alvoroço do momento, mas depois passa. Aí, o diácono que é o pastor, a gente entra no texto, ainda em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Vamos lá aqui. Capítulo 3, vamos lá. Aí diz o seguinte, no primeiro, no versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Preste bem atenção aos irmãos, tá? Isso é muito sério. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Agora vou ler uma outra tradução bíblica. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? A Bíblia ela é bem clara a respeito disso. Paulo ele não fala diretamente aos coríntios de uma forma mais sólida, de uma forma mais contundente, porque eles não iam entender.
eles ainda estavam bebendo leitinho racional porque eles não sabiam verdadeiramente o que era o Evangelho. E Paulo não podia falar como ele falava com os outros apóstolos, porque eles não iam entender a mensagem, eles não iam entender o contexto da palavra. E aí a gente olha aqui e fala o seguinte, ele fala como se falasse como meninos, ou seja, como uma criança. Porque a gente, quando a gente fala com uma criança, a tendência é aqui que a gente fazer, é pegar, a gente falar com uma criança, dar uma bronca na criança, e depois de um tempinho ela para de fazer, depois ela volta a fazer tudo de novo. Então, Paulo, ele evitava falar dessa forma mais contundente, porque ele sabia que eles iam acabar voltando nos mesmos erros, porque eles ainda não estavam preparados para receber essa palavra. Isso antes, a parte não está pronto. Não está pronto para receber algo muito sério, para quem é muito imaturo ainda na fé também. Quando falar algo mais sério, poder repreender ali, hoje em dia isso aí realmente é muito difícil. Você tem que saber, olha só, tem que dosar para repreender, às vezes algum diácono na igreja, algum obreiro ali que está ali, tem que pensar, porque não pode ferir, pode machucar, aí vai sair da igreja, porque agora lá no mundo afora não é assim, no emprego não é assim, o patrão vai lá, né, descasca do jeito, ele ficou no emprego lá, felizão lá, o emprego dele lá, não vai falar de nada, mas na igreja, quando qualquer coisinha, já fecha a carinha, já vou para outro lugar, vou para outra igreja, que não é meu lugar mais, né? Mas engraçado, pastor, que é o seguinte, o apóstolo Paulo fala assim, com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis. Aí Paulo, eles ficam imaginando o seguinte, agora Paulo vai falar para frente, como ele fala para os outros apóstolos, ele fala assim, nem com pouco agora pode. É interessante que ele fala, ele não podia falar antes e nem tão pouco agora, porque ele viu que não houve mudança. Então a gente está vendo que hoje as pessoas verdadeiramente elas precisam de uma mudança genuína, uma mudança sincera. E se a gente não tiver uma mudança sincera, não adianta de nada. A gente está ouvindo palavras e a gente não tem conversões em nosso vida. E essa parte também de colocar cargo, depois de apóstolo tem, né, essa opção, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Hoje nós temos observado que as pessoas querem mais foco do que verdadeiramente fazer a vontade de Deus. E quando nós falamos aqui a semana passada de obreiros mestres, pessoas que começaram hoje na igreja, aí começa a liderar alguma coisinha, e daqui a pouco essa pessoa é enviada já a coordenar outros, não tem uma preparação, não tem nada, e isso está matando as igrejas. Nós temos visto a preocupação de Paulo, a preocupação de Pedro, de preparar obreiros, prepará-los para enviá-los. E quando eles preparavam, eles enviavam e naquele momento começavam a fluir. Nós começamos a ler Atos 16:4, onde eles pregavam e a igreja ia se confirmando. Hoje o que nós temos visto verdadeiramente é uma bagunça terrível. Terrível, uma bagunça fora do comum, onde as pessoas estão pregando e não sabem nem o porquê. Ao invés de se consolidar como igreja, estão desconsolidando tudo aquilo que podia. Não, e fora hoje ficou uma situação muito difícil, porque ninguém mais quer respeitar. As pessoas já não querem mais, como o diácono Kelson aqui muito bem colocou, respeite o seu patrão, mas não respeite o seu pastor. Porque o patrão, se ele falar duro e o sujeito retruncar, ele vai para a rua. Na igreja não. Se o pastor fala duro, hoje o pastor não pode pregar mais contra o pecado, porque se o pastor falou duro, o cara troca de igreja. Antigamente o pastor pregava o sermão duro e o sermão convertia. Hoje o sermão duro, ele afasta as pessoas, porque a maioria das igrejas, meu diácono, meu pastor, a maioria das igrejas estão pregando hoje o que lhe convém. Estão pregando, eu vou te dar a chave do carro, Deus está mandando te dar a chave do apartamento. Olha, você, quanto mais ofertar, quanto mais você doar, você vai ter projeção.
Isso não é verdade. A palavra do Senhor, ela diz para que nós venhamos, preste muito bem atenção, para que nós venhamos estar em Cristo, a fazer a vontade de Cristo, e a gente ser fiel naquilo que ele determinou. Quando perguntaram para João por que os discípulos de João eram diferentes dos discípulos do Senhor Jesus, porque o de um jejuava, de outro não, ali João, ele respondeu de uma maneira muito segura, porque aqueles que estão com o noivo não precisam comer, está numa festa, e outros precisam jejuar. Então nós estamos entendendo que hoje as igrejas não têm jejum, as igrejas não têm propósito, a igreja não tem mais nada, filho. Esse é o problema. E quando nós implantamos alguma coisa, é claro que eu não estou dizendo todas, porque ainda tem muitas igrejas sérias, mas eu estou falando do evangelho que nós temos visto sendo aplicado nos dias de hoje. Eu conheço muitas igrejas sérias, muitos pastores sérios, ainda ontem falei com um, abençoadíssimo. Agora, o que nós temos visto hoje são pessoas completamente desinteressadas. Um membro chega na igreja do outro, ninguém procura saber de onde veio, como que saiu. Não pede carta de recomendação. Não pede carta de recomendação, não liga para pastor nem nada. Ele fez com o pastor de lá, vai fazer com o pastor de cá. Esses casos que, assim, de sair de um lugar para outro às vezes, aí chega num lugar novo, só tem um laboratório, né, fervoroso, um mês depois, do nada, a pessoa vira pastor. Verdade. Rapidamente, tem igreja sem medo, mas tem casos que a gente tem. E outras coisas também, o diácono, que eu estou te cortando um pouquinho, tem pessoas que elas vão para a igreja, elas falam assim, pastor, eu quero me lembrar na sua igreja. Por quê? Ele encontra facilidade em algumas portas e acha que vai encontrar facilidade naquela outra. E quando o pastor lhe encontra, fala assim, olha, tudo bem, você pode até lembrar conosco, mas mediante o seguinte, você tem que comparecer à escola dominical, você tem que comparecer às consagrações, começa a murchar e some. Nós estávamos conversando ontem com o pastor amigo, que eu vi a foto do pastor que esteve conosco, lá em Niterói, e o cara não tinha compromisso com a escola dominical, o cara não tinha compromisso com culto de doutrina, e só queria saber dos cultos do domingo, e queria dar um culto para pregar. Então, quando eu chamei na real, eu disse para ele o seguinte, olha só, você vai ficar um ano aqui, em observação. Ele murchou, ele não quis mais saber de nada, e, tocou o barco dele para o lugar mais fácil, porque hoje o que nós temos visto é isso. Nós temos visto hoje o culto do Senhor, o tablado, nós temos visto sendo desonrado. Certa feita, eu e o pastor Deck chegamos numa igreja e nós ficamos apavorados, porque tinha um sujeito, músico, ele estava com o violão na mão, um picolé na outra, de bermuda e camiseta, tremendo culto, de boné, tremendo culto. Pastor, qual é o problema? Em cima do culto. A Bíblia diz que nós temos que respeitar. Hoje está uma decadência muito grande. Você antigamente via um pastor, você já sabia quem era pastor, você não sabe. Mas hoje, pastor, sempre o grande problema nos dias de hoje é o seguinte, o cara é um excepcional guitarrista, é um excepcional tecladista, é um excepcional pregador. Olha, eu quero esse cara para perto, mas eu não quero saber como é que está a vida dele. Não, senão eu vou ter que mandar ele embora. Então, meu amigo, você faz o que você sabe fazer de melhor, você continua fazendo o que você sabe, do jeito que você faz, porque eu preciso de você. As igrejas hoje querem ter louvores maravilhosos, mas esquece que para você ter músicos excepcionais, você precisa, antes disso, ter adoradores com excelência. Porque não adianta nada eu ter músicos excepcionais, excelentes. Passaram, irmãos, inúmeros músicos aqui excepcionais na nossa igreja. Muitos. Eu conheço um músico também, tentando deixar depois, 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abusa da mulher de seu pai. Estáis inchados e nem ao menos vos entristeceis, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Hoje em dia, como você falou agora há pouco, realmente, se o cara é um bom músico, ele fica lá no altar, haja o que houver, porque tem que ter um louvor bom, qualidade da igreja. E às vezes, aquele músico ali tem fornicação, tem adultério, está em bebedice, mas
ele é uma peça essencial para a igreja, porque ele é um bom músico, ou um cara, um bom pregador. Se lá fora ele bebeu, o que ele faz com a esposa, se ele tem amante, mas ele é um pregador que vai ficar aqui bonitinho, porque eu preciso dele para mim, para que eu consiga crescer na igreja. A gente tem que começar a entender que dentro do Evangelho não pode haver troca de favores. Sabe? Hoje em dia o que acontece é troca de favores dentro do Evangelho. Olha, você é uma menina que canta bem, eu posso gravar teu CD, mas primeiro você precisa ter uma relação comigo. Olha, você é um bom pregador, mas eu primeiro preciso que você me arrume um esquemazinho aí para poder tirar um dinheiro e fazer algo, sabe? Está muito assim hoje, infelizmente, e a gente começa a analisar que o mundo está entrando dentro da igreja com força total. Corrupção mesmo, né? De fato, corrupção mesmo. De fato. O grande problema é que as igrejas hoje, não digo igreja no modo físico, eu digo no modo espiritual mesmo. As pessoas estão banalizando a igreja, banalizando. Costumam dizer que eu sou duro porque nós pedimos aos obreiros que estejam na escola dominical, aos diáconos. O que adianta levantar obreiro, levantar diácono, se eles não trabalham? E nós sabemos que eles foram levantados na igreja primitiva para servir diante de uma grande crise que teve. Então foram levantados os diáconos ali para que os apóstolos pudessem ficar livres para pregar a palavra. O grande problema é que hoje os diáconos têm agenda. Em tudo que é lugar ele tem agenda, ele nunca para na igreja. Semana passada eu falei aqui, os meus quando querem me pedem, eu libero se eu quiser ou não. Eles não têm que ter agenda, a agenda deles é na igreja. Eles foram levantados para servir a igreja local. Ele, como um bom diácono, fazendo grande serviço para Deus, ele, como bom diácono, o que vai acontecer? Ele vai ser um grande presbítero e vai ser um grande pastor. Então, nós falamos aqui a semana passada a respeito daquele sujeito que não é nem um obreiro direito, e agora, quando a gente encontra com ele 8 meses depois, diz assim: ei, meu obreiro não. Agora eu sou pastor igual o senhor. Aí a gente para analisar, olha só. A gente vai puxando um ponto ou outro, a gente vai ligando algumas coisas. Nada contra quem faz isso. Mas hoje em dia, o cara quer ser pastor para ser pastor itinerante. O cara não quer estar fixo dentro de uma igreja. O cara quer ser pastor para quê? Porque se eu for pastor, eu tenho um título maior, eu posso sair pregando nas igrejas que eu vou, e eu vou estar recebendo, arrecadando dinheiro como oferta. Tá? Então, hoje em dia, assim como o Diácono Kelso colocou semana passada, da glamorização do pastoreio, hoje em dia o ser pastor virou uma questão comercial. Infelizmente, sabe? Tipo, que é bem comercial, né? Pastor. Aí você começa a analisar, o pastor falando de tal, o pastor falando de tal. Cadê o pastor da igreja? Ih, rapaz, o pastor está viajando. Cadê o pastor? Isso como pastor, quando ele pertence a alguma igreja ainda. Tem um caso, teve um caso que eu estava no vídeo, foi ontem, uma pastora que ela não tem igreja. Isso, pastor. Ela é pastora de quem? Dela mesma. Ela pastoreia. Chegou um rapaz lá na loja e ele disse que queria um terno que ele ia pregar em algumas igrejas, e eu perguntei para ele: qual igreja você é? Não tem igreja não, meu irmão. A igreja somos nós. Eu falei: mas se você não tem igreja, para que você vai pregar em igreja? Entendeu? Sem nexo nenhum. Ele não quer respeitar a doutrina de uma igreja, mas quer pregar nas igrejas para ter o holofote em cima dele. Então ele prega só na rua. Fica só na rua, pregando na rua. Isso. Vai fazer missões, entendeu? Mas não pregar em igreja. E como tem outros que vivem criticando, vivem malhando, mas vivem pedindo ajuda dentro de igreja. Isso é uma coisa terrível. Então, não malhe, fique na sua. Mas assim, a gente vê o seguinte: hoje em dia, a falta do respeito, principalmente ao altar de Deus, é algo banal. Sabe? Tem pessoas que elas estão em fornicação, em adultério, que continuam subindo nos altares, ministrando como se nada tivesse acontecido. E
participando de Santa Ceia, que é o pior, cara. A Bíblia diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que ela está olhando verdadeiramente para dentro dela, ou ela está vendo uma imagem do que ela foi no passado? Do que ele foi no passado? Ali já, tão perdido em si mesmo. Sabe? Será que essa pessoa ela está analisando? Será que eu estou olhando no espelho? O que eu faço de errado não tem nada a ver, eu posso fazer dessa maneira. Não, e hoje em dia a ceia virou mais um sinal para quem está em volta ver que eu estou bem. Que eu sou participante eu do jogo. não tenho pecado. É um disfarce. Tem pessoas que não têm nem mais emoção na hora que vai cear. Não sabe nem mais do que Mas pelo coletivo ele fica sem graça de não participar, justamente, de ser julgado. Porque se ele não participar, as pessoas vão apontá-lo. Entendeu? Agora, o pior é ele fazer ele participar em pecado, porque a palavra de Deus examine-se o homem a si mesmo, depois coma do meu corpo, bebe do meu sangue, né? Beba do meu sangue. Qual é a consequência? Se tomar de forma indigna, está tomando para a sua própria condenação. Mas o grande problema hoje é que as pessoas não estão aí. Nós estávamos falando aqui que nós íamos entrar na igreja de Sardes. Preste muito bem atenção em Apocalipse 3, o que diz: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive, mas está morto. É incrível. Ser vigilante e confirma, o restante estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma rasgarei o seu nome, do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que ele está falando aqui, que Sardes não era uma igreja ruim. Ele via as obras de Sardes, ele olhava Sardes, e tinha muita coisa boa, mas Sardes foi uma igreja que começou a se deixar levar por fábula profana, com coisas que não condiz com o Evangelho de Cristo. Então o Senhor diz ao anjo da igreja: eu sei as suas obras. Quer dizer, ele está falando com o pastor. Eu sei as suas obras. Tu tens nome de que é bom, mas não é, que faz as coisas certas, mas não faz. Então o Senhor está medindo. Então a culpa hoje das igrejas estar dessa maneira são os pastores nestos, são os pastores que não têm capacidade de dirigir a si mesmo e querem dirigir ovelhas. Como nós falamos aqui a semana passada, não foram chamados para isso. São pessoas boas, pessoas que pregam e não sabem dizer não. Pessoas que não tomam uma atitude correta e todo mundo faz o que quer dentro da igreja. Então, a igreja de Sardes, nós começamos a ler, se nós formos adiantar a leitura, ele começa a dizer que em Sardes algumas pessoas não se contaminaram, ainda têm as suas vestes brancas. O que nós temos visto aí é isso: eles criam um cenário, colocam um palco bonito e cada dia os pastores estão mais ricos. A gente Felizmente. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas está morto. Aqui não é uma indagação, aqui é uma afirmação. Isso aí. Está afirmando. Ó, você tem nome de que está vivo, mas você está morto. Parece bom, parece espiritual, prega, é um sepulcro. Leva a galera à loucura. São pessoas que são lindas por fora, de questão para os outros, para mostrar para os outros que ela é altamente espiritual, mas por dentro é um vazio, uma solidão incrível. As mensagens tudo ensaiadinha,
entendeu? Quase não tem Mas falha. hoje, eu me pergunto o seguinte: se a igreja hoje, se ela está envolvida em Sardes ou se ela está envolvida em Laodiceia, porque na igreja de Laodiceia diz assim: eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Laodiceia é aquela igreja que quando bate o pandeiro sai todo mundo no poder, entendeu? É essa igreja. Na doutrina. Na doutrina todo mundo muito quieto, frio. Laodiceia é assim. A gente começa a reparar que são características. Você pega a igreja, ela é imbuída em várias características de várias dessas igrejas daqui da Ásia Menor, né? A gente vê que a igreja de Sardes é um pouquinho da igreja de Laodiceia, mas a gente para analisar, desvia. Só que é o seguinte, até chegar a ponto de Filadélfia, é muito caminho para isso. Mas interessante quando se fala de Filadélfia, mudando um pouco a situação, para a santidade, que é isso que Deus requer de cada um de nós. Quando se fala de Filadélfia, tem um pastor em Filadélfia que verdadeiramente é uma pessoa diferenciada, porque nós estamos vivendo na graça. E como pode ter algo perfeito, né? Se só Jesus foi perfeito, mas o Senhor olha a qualidade daquela igreja com perfeição. E se você analisar a igreja de Filadélfia, eu gosto de polêmica, muitos teólogos dizem que essa igreja foi pastoreada por João. E João, quem era João? O apóstolo do amor. Então, aonde impera o amor, as coisas são perfeitas, porque quando você ama, você não consegue olhar para uma pessoa de maneira indiferente. Olha como é que essa palavra de Filadélfia vai falar o seguinte, lá em Apocalipse 3, versículo 10: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ou seja, ele guardou a palavra de paciência, e a partir dali Deus começou a tratar para que ele, na hora da tentação que ia vir sobre todo mundo, aquilo não acontecesse com ele. Por quê? Porque ele andava em santidade, porque ele andava em retidão. E no caso também há uma preparação, né? Há um pilar que, né, estão ali fixos ali, não estão, né, balançando, não estão sujeitos a ventos externos. Uma igreja plantada, e assim, tem raiz. E quando tem raiz, quando tem profundidade, pode vir o vendaval com esse pouco, ela vai continuar ali, dando fruto ainda, mesmo na tempestade. O grande problema hoje é que a pessoa está sobre a sua batuta, está sendo regido por você, e ele já não está mais satisfeito contigo, porque ele se acha o cara, ele acha que ele pode ser maior que você. Foi assim o pensamento de Satanás, quando chegou perto do primeiro, disse assim: olha, eu acho que Deus não é isso tudo não. Aí já sacudiu o primeiro anjinho. Aí ele foi no ouvido do outro: olha, ele é bom, ele nos criou, mas eu acho que ele não é isso tudo não. E aí começou a dizer o seguinte: vê se ele tem a beleza que eu tenho, vê se ele tem essas pedras preciosas que eu tenho, vê se ele rege como eu tenho regido. E os anjos começaram a dar ouvido a ele. E verdadeiramente até hoje tem acontecido isso, e nós sabemos o fim de Satanás. Sabemos que ele foi lançado do céu de glória com 1/3 dos anjos caídos. O grande problema, eu quero deixar um recado para você que está me assistindo. Você diz assim: ah, mas se é de Deus, não vai acontecer nada. Bom, o céu era de Deus. Quem mais mandava no céu a não ser Deus? E Deus permitiu com que acontecesse para que visse quem era quem. Aí as pessoas perguntam: por que Deus permitiu? Ele permitiu porque ele não quer ninguém que o adore forçado. Forçado, ele não quer uma adoração forçada, ele quer uma adoração. Foi. Então, meus amados, eu quero novamente abordar essa situação onde nós falamos do céu de glória, onde Satanás conseguiu enganar 1/3 e cair, e as pessoas elas insistem em dizer que não acontece conosco. Se aconteceu com Deus,
que dirá conosco, mas Ele permite para que as coisas sejam vistas a olhos nus. Então nós temos que ter muito cuidado, e hoje as pessoas acham que não precisa mais, como que eu vou dizer, eu perdi até um pouco a linha de raciocínio, mas que não precisa mais santidade, entendeu? Não precisa mais santidade, e a escolha feita hoje dentro das igrejas não é por santidade, tá? Se você hoje dizima R$800 por mês e fulano dizima 400, eu vou te dar mais atenção quando Deus, Ele não está nem aí para isso. Nós somos dizimistas, eu sou a favor do dízimo, mas tem pastores, infelizmente, que se deixam comprar por esta ideia. Aquele irmão que prega por demais, aquele irmão que faz tudo certinho, mas o cara está desempregado, o cara não tem nem oportunidade. Isso aí é terrível. Se ele não está empregado, ele não tem como dizimar. Aí a gente entra aqui em 1 Carta aos Coríntios, ainda no capítulo 5, versículo de número 10, ele fala assim: isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então não seria necessário sair do mundo. Paulo aqui está falando a respeito da prostituição, daquelas coisas que aconteciam dentro da igreja, e ele começa a falar que o problema não é os que estão lá fora do mundo. Ele começa a relatar que o problema são aqueles que estão dentro da igreja. Olha só como é que são as coisas. Aí ele fala: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, olha só, dizendo-se irmão, não quer dizer que ele é um irmão, ele diz ser. Não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda comais. Aí, para você que gosta de ficar indo para a igreja e tomando sua cervejinha, achando que isso não tem nada a ver, olha aqui, ó, para não se ajuntar com beberrão, tá? Tá bem claro. Ou roubador, como tal, nem ainda comais. Ou seja, não se sente nem para fazer uma refeição com isso. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. O grande problema hoje é que santidade virou artigo de luxo dentro das igrejas. E o ego está cada vez mais inflado, né? Porque Você falou semana passada, pastores que ostentam, pessoas que ostentam, e eu tenho visto, graças a Deus, ontem eu preguei e falei que a gente tem que verdadeiramente mudar o nosso foco de pregação. Nós temos que começar a se preocupar com as vidas que estão aqui dentro e cuidar dessas pessoas, porque essas pessoas elas estão buscando a Deus. E essas pessoas querem ser libertas. E talvez você diga: pastor, mas as que estão lá fora não têm nenhum valor. Claro que tem. Aonde está o ID? Deus mandou a gente ir, mas eu tenho visto o seguinte, só um minuto. Eu tenho visto o seguinte: nós vamos anunciando a primeira, a segunda, a terceira vez, as pessoas não querem Cristo. Temos que continuar trabalhando, claro que temos que continuar evangelizando, temos que continuar pregando a palavra a tempo e fora de tempo, mas hoje tem rádio, tem TV, tem internet, as pessoas conhecem a palavra, as pessoas aqui no Brasil não se curvam, porque preferem, preste muito bem, as coisas vil e as coisas vãs. Você pode ver, crente mesmo hoje, pastor, diácono, crente mesmo hoje, pouco se importa com a leitura, pouco se importa com a oração, com jejum. Muitas das vezes nós estamos incumbidos, embutidos nisso. Muitas das vezes nós, dentro de casa também, prestamos esse papel muito tempo de ficar com o celular na mão e esquecemos da palavra de Deus. Isso acontece comigo, contigo, acontece. Nós temos o nosso período de oração, mas não era para ser assim. Nós não somos de Cristo, vivamos para Cristo. Então, hoje o que tem se visto é isso, porque as formações de pastores hoje não passam mais por sabatina. As formações de pastores hoje já não passam mais
falhos nesse sentido, os outros são falhos nesse sentido. Então nós temos que retomar essa situação de estarmos preparando pessoas fortes. Nós damos cursos aqui, e a gente sabe o que é isso. A gente dá cursos aqui de pregadores, cursos bíblicos, começam 50 na primeira semana, na segunda semana tem 35, na terceira semana, na quinta, quando você vai ver tem 4. Meus irmãos, a coisa é muito séria. Aprender para ensinar ninguém quer. Aí depois ainda pergunta por que aqueles 4 foram levantados alguma coisa depois. Aí não sabe o que foi aqueles... Acho que foi do nada. Acha que foi do nada. Não é porque eles foram levantados que eles estão ali. Porque, na verdade é o seguinte, quem gosta de bajular, eles não querem pagar preço de ficar nisso daí, de ficar fazendo aulas e mais aulas e mais aulas e mais aulas. Ele quer se apadrinhar ali só, ficar ali, juntinho ali. Ele não quer ter esse trabalho. Ele quer ter o trabalho seguinte: eu vou ficar bajulando o pastor para ganhar uma oportunidade aqui. Eu vou dizimar bem, que vai me ter mais problema também. Olha o que o Senhor fala aqui no versículo 7 de Apocalipse 3, quando se refere a essa, ao anjo da igreja que está... Perdão. Coloquei aqui, em Filadélfia. Em Filadélfia. No versículo 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Irmãos, quem abre porta é Deus, quem fecha a porta é Deus. Não é o pastor que abre porta. É claro que com a sua conduta, como servo de Deus, o pastor, ele tem credibilidade. Você, como servo de Deus, aonde quer que você ande, nós vamos dizer, ali vem um homem santo de Deus, ali vem um santo servo. Então nós temos que ter muito cuidado. Mas quando nós estamos falando, gente, de levantar pessoa aonde servos estão guiando outro servo, olha o monte, eu falei aqui, repito, um monte de imbecil guiando o imbecis, tá? Porque acha que agora tem um pouquinho de Bíblia, acha que fez um cursinho teológico, vai poder começar a dar ordem. Não é assim não, irmão. Semana passada eu falei que a teologia forma teólogo, o pastor é chamado. É muito bom que o cara tenha estudo, é muito bom que o cara se aplique e cresça, porque ele vai ter base, como você tem base para dar os seus estudos. Como nós temos visto o diácono Rogério Júnior com base no estudo, o diácono Luan, a missionária Micaela, tudo baseado na Bíblia. Mas não é todos os lugares mais que querem isto. É a grande verdade o que eu estou falando aqui. As pessoas agora, preste muito bem atenção, quando nós falamos que a escola dominical virou um artigo de luxo, os pastores hoje querem bater bola e estar na praia. Aí inventam um curso de líderes, que façam seus cursos de líderes, mas a escola dominical jamais poderia faltar. Nós crescemos nisso, e todos eles que hoje são raiz, frequentar a escola bíblica dominical é uma das coisas que a gente não pode deixar de ter. Mas hoje você levanta um cara de qualquer maneira que um ano era obreiro e agora já é pastor, ele não quer compromisso com a escola dominical. Ele não quer compromisso. Já foi fácil chegar ali, então para que eu vou... Já foi fácil chegar ali. Cheguei já, porque eu vou me esforçar agora. Teve um rapaz que foi lá na loja, não sei se o pastor Derek lembra disso, e ele fez teologia, e eu perguntei a ele se está se preparando para ser pastor de alguma igreja. Ele falou, não, eu fiz teologia para ter conhecimento, para debater a Bíblia. Para debater a Bíblia, quer dizer, debater contra pessoas menos informadas do que ele. Tem pessoas que elas querem conhecimento, não para transmitir o conhecimento. Quer um conhecimento para confrontar com outras pessoas. A gente está fazendo um debate que não é um confronto. A gente está fazendo um debate aqui, a gente está expondo ideias, pontos de vista. A gente não está colocando aqui, você está errado, mas tem gente que quer estudar a Bíblia para poder debater contra. Aí às vezes as pessoas falam assim, fulano de tal. Poxa, tem gente que fica com medo de quando o testemunho de Jeová bate na porta, tem gente que fica com medo quando os mormons batem na porta, porque ele não tem conhecimento bíblico, ele vai ficar preso, ele vai...
o cara vai dar surra Vai nele. travar ali. De palavra. Verdade. O cara vai perder dentro da palavra. E essa questão de querer estudar para poder, né, subjugar os outros, você tem até aqui em Efésios aqui, ó, 4, você olha pouco, inclusive, Efésios 4, 31, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de vós. É querer estudar, querer se aprofundar, para poder o quê? Marretar o outro irmão assim que... Vamos lá. Quem tentou ganhar Jesus na palavra? O diabo levou Jesus para o deserto e começou a tentar. Jesus falou assim, ó, a palavra é essa, que o poder pertence a Deus, que se eu mantiver a ordem aos meus anjos, eles vão estar, mas eu não vou fazer isso, porque eu não preciso disso, eu preciso te derrotar através da palavra, sabe? Em nome de Deus, eu te repreendo, e sai. Sabe? Então, tem pessoas que elas estão se perdendo no conhecimento. Tem pessoas que estão se afastando de conhecer. A Bíblia vai nos falar o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Só que, gente, tem pessoas que verdadeiramente elas não querem ter nem conhecimento de Afonso. Sabe? Aí quer ter um conhecimento para debater, quer ter um conhecimento para confrontar, quando na verdade ela vai ter um conhecimento para falar assim, ó, eu preciso conhecer mais a palavra, porque quando eu encontrar de frente com alguém que não crê, eu vou ter argumento para convencer ele que de Deus existe. Eu vou ter argumento para convencer que verdadeiramente a palavra de Deus é isso, hoje em dia, verdade. No caso, a igreja atualmente, ela, não geral, mas muita boa parte, infelizmente, não sabe conversar com um ateu. Por exemplo, não consegue. Porque essa uma palestra aqui a respeito disso. Exatamente. E assim, eu trabalho com alunos que muitos têm várias ideias religiosas diferentes. Muitos são, a maioria, né, que conheço, né, julga-se como ateu, né, ou parece quer parecer mais intelectual, dizer que é ateu. E assim, tem hoje em dia cristão, infelizmente, né, evangélico, né, como queira se autoproclamar, às vezes acha que hoje em dia é para cristão, evangélico é outra coisa. Mas são sim evangélicos, protestantes, vamos dizer. E não sabe nem conversar com o ateu, porque vai falar, você é pro inferno. Isso aí realmente hoje em dia afasta, porque qual que é a palavra que tem que ser o quê? Temos que ser imitadores de Cristo. É falar do amor, não é chegar lá e ficar marretando Jesus, quando aquela mulher foi pega em adultério, o que Jesus fez? Ele continuou escrevendo, ele estava escrevendo na areia. Eu queria saber o que ele escreveu. E deixou todo mundo falar. Aí Jesus vai e se endireita e fala para aqueles homens, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe por que eu já acontece o pastor Antônio? De repente, a maioria dos que foram levar aquela mulher já tinha se deitado com aquela mulher. Sabe? Então, eles ali começaram a refletir, não, eu pequei nisso, poxa, eu fiz aquilo, eu fiz assim, eu fiz assado, de repente, poxa, esse cara está certo, mas não posso dar o braço a torcer, então eu só vou sair daqui. Sabe? Então a gente para analisar verdadeiramente, quando Paulo ele fala nesse texto de 1 Carta aos Coríntios, capítulo 5, ele vai falar que para a gente não, escrevendo isso, não nos associar com aqueles que dizem ser irmãos que estão dentro da igreja, para não fazer isso, ele não quer dizer que os que estão lá fora não precisam de Cristo, muito pelo contrário, porque os que estão lá fora são os que mais precisam. Porém, os que estão dentro da casa de Deus são aqueles que são para andar em santidade. E são aqueles que estão andando de formas totalmente tortuosas. O que Paulo fala com aquele homem que estava fazendo horrores na casa de Deus? Pega esse homem, assim, o pastor citou, no primeiro carta de Coríntios, que o pastor citou, no texto do debate passado, pega esse homem, joga ele fora, para que a sua alma seja livre, mas a sua carne apodreça, para que sua carne se desmanche. E pega lá para Satanás consumir a sua carne para que sua alma sobreviva. O próprio autor, aqui ele diz, escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso, né? Ele diz que são aqueles apóstolos que dizem ser apóstolos, mas são mentirosos, charlatões, diabólicos. Então, lembra-te, pois, de onde caíste e arrependeste. Só que as pessoas hoje caem e não querem se arrepender. As pessoas hoje estão vivendo, irmãos, preste muito bem atenção, eu trabalho, sempre trabalhei. As pessoas hoje querem viver somente
da igreja. Amém. Que viva 100% para ela. Tá? Aí tem pessoas que dizem, eu vivo, não vive não. Não vive não, porque vai fazer uma visita a uma ovelha e tem que mandar o subordinado. Vai mandar servir uma Santa Ceia, manda o subordinado. Ah, vai mandar alguma coisa, pede para orar para fazer um público, manda o subordinado. Nunca tem tempo. Como que vive 100% para a obra? Se vive 100% para a obra, tem que viver 100% para a ovelha, não importa a hora. Mas esses que estão levantados agora, principalmente o que nós estávamos falando, e algumas pessoas já até me criticaram quando eu falei sobre preparação de igreja. Eu fui de uma Assembleia de Deus, onde nós tínhamos que verdadeiramente estar ali ao firme nas escolas dominicais, um aprendizado tremendo. Aí hoje vem a visão celular. Tenho nada contra aos pastores da visão celular, mas sou contra a visão celular. Eu sou contra os pastores, não tenho nada contra, mas eu sou contra a visão. Preste muito bem atenção, só eles que prestam, o evangelho está assim agora, e a mulher lá vai raspa a cabeça, diz que é mais santa do que todo mundo. E eu falei uma certa feita aqui em Campos, que tinha um cara que eu respeitava muito aqui, na visão celular, Luciano Vicente, apóstolo Luciano Vicente, porque nunca mudou de linha, não é a minha praia, eu não gosto, mas ele nunca mudou de linha. Você viu gente aí que era pentecostal, agora virou neopentecostal, agora está na visão, agora o Renê Terra Nova é que coordena tudo. Preste atenção no que eu vou falar. E o apóstolo Luciano, não. O cara sempre foi aquele cara de mim. Então a gente tem que admirar isso, cara. A gente tem que admirar isso. Tem outros pastores aí que eu admiro muito, mas eu estou dizendo na visão de um cara que não muda, ele não mudou. Você está me entendendo? Então as pessoas me criticam porque eu sou pentecostal. Eu não mudo. Eu sou pentecostal e acabou. Não é um movimento, né? É tornar-se exatamente isso. Isso aí não é um movimento. É uma como que eu vou dizer, uma cultura assumida. Eu sou pentecostal, a nossa igreja é pentecostal. Agora, o cara já foi pentecostal, tradicional, aí o cara vai para outro lugar, ele é neopentecostal, agora ele é do M12 e agora ele é... O que atrai qualquer coisa que fizer dizendo que aquilo multiplica dentro da igreja, ele entra nessa. Então, se um dia o senhor tiver assistido isso, não fique chateado comigo por eu não gostar do G12, né? Eu gosto dele, a visão celular eu não gosto, mas eu admiro o senhor, eu gosto da sua visão, porque tu nunca mudou. Então isso é muito legal. Eu sou pentecostal, eu estou nessa linha e não saio desta linha, em o nome santo de Jesus. Realmente, essa inconstância de mudar muito rápido o movimento, né? Tem um movimento, né? Movimento. Gente que é movimento. A moda agora é essa, vou seguir por esse caminho então. Agora mudou, por esse caminho então. Então, essa inconstância de ser algo, mas de estar em algo só, isso acaba com a igreja. Porque ela, ora é pentecostal, agora mudou, agora vai ser do tipo tal. Agora vai ser, quer dizer, é um choque de conflitos aí. A cultura não é dela, ela só passa por ela, mas ela não fica naquele método ali de praticar mesmo a obra. Não é um método de praticar. Só aí, eu sabe, muita gente, a Maria vai para as outras, infelizmente. Ouve lá, olha, entra para X, porque X agora está com essa visão assim, assado, você vai ganhar mais membros assim. Ah, cara, agora o vento agora mudou, agora é Y. Vai para Y. Parece essa estratégia de empresa. Isso, parece como é que é. Deu certo para um. Multinível. Multinível, marketing multinível. Aqui no X você ganha tal, tanto quantidade de pessoas. Aqui no Y você vai dobrar o Z. Meu amigo, no X ao quadrado você vai levar assim. Infelizmente. Antigamente as atrações das igrejas eram os pregadores pentecostais. Colocava a mão, expelia demônio, falava em mistério, revelação. Hoje já não é mais, agora é o coach. Bota o banquinho aqui. É o coach. Isso é chato. Isso é chato. Os louvores antigamente eram para cima, agora os louvores são os louvores repetitivos. Não, agora são os louvores deprê. Parece meio de louvor deprê, né? Que a gente sempre
Então, como que você vê a igreja hoje? Como que você vê? Então, nós estamos analisando hoje, sinceramente, uma crise muito grande dentro das igrejas, onde pessoas acham que tem que ter uma varinha mágica para cada dia mudar o culto e fazer de uma maneira. Nós vamos solucionar o problema assim, pá, acabou. Então, acabou o problema. o apóstolo... É só pintar o fundo de preto. É isso aí. Resolvido. Ó, Isso aí, Tiago. Uma igreja pintou o fundo dela de Pronto, preto, agora vai lotar. botou um galão de lixo pintado, que para mim aquilo é galão de lixo. Ah, é grafitado, perdão. Joga aquelas luzinhas com fundo preto, com aquelas luzinhas. Ilumina só o pregador. Não, Assim, é holofote. É o pregador. A gente foi ministrar, não sei se você lembra da igreja que a gente teve a oportunidade de ministrar. Foi assim, o fundo era preto, aí tinha umas luzinhas que ficavam rodando, brilhando, tipo discoteca. Aí eu falei pra menina, pelo amor de Deus, quando a gente for ministrar, você tira isso, não liga isso não. Não liga isso não. Isso é que é igreja, é boate. Aquele banquinho ali, o holofote do pregador, tudo em volta é preto, e só ilumina só isso. Assim, Não, nossa, mas hoje... que talk show bonito. Não talk show, né? Mas hoje não está parecendo que a igreja é boate. Sabe? Apaga tudo, pregador. Eu me lembro... É legal. Você lembra quando tinha um pregador aqui que na hora da palavra ele mandou apagar a luz? Você lembra? Não, é na hora de cantar. Estou, pode apagar a luz? Falei, não pode apagar a luz não. Pode não. Pô, o que é isso, gente? Isso aqui é igreja. Olha só, você fazer com um propósito é uma coisa. Eu aqui na igreja já fiz isso. Combinei com os jovens de apagar a luz, porque o nosso tema do congresso era seja luz. Também É diferente. Diferente. Você fazer um ato. Você fazer um ato. Todo culto, na hora do louvor, apaga a luz. Mas eu estou falando Você assim, fazer um ato dentro da igreja, não é regra. Dentro da igreja, uma vez não é sempre. É fazer aquilo de regra. Ó, porque sabe o que acontece? Sabe o que dá a impressão? Parece que o pessoal só adora quando está de luz apagada, porque ninguém mais está vendo. Mas eu não tenho esse negócio. Se a luz está acesa, se a luz está apagada, eu tenho que ser o mesmo. Ninguém me vê chorando porque eu tenho vergonha de chorar. Eu gostaria da sua opinião, sabe, telespectador? Eu gostaria da tua opinião. Aí, pode comentar que nós queremos saber disso, porque semana que vem vai ser ao vivo. A internet vai ser restabelecida Semana aqui. que vem, o tema vai ser não tem nada a ver, então se prepara. Então, nós estamos falando sobre como você vê a igreja nos dias atuais, porque a igreja está muito diferente, está muito mudada. A nossa também é uma igreja hoje mudada, mas nem tanto. Nós temos os nossos princípios e não abrimos mão deles. Nós temos os básicos, que é a escola dominical. Pode aprimorar, você pode melhorar sim. Agora, não ficar tudo na modernidade como está hoje, tipo, não, todo mundo fez aí fora. Vão fazer aqui. Igual, não, E o pior é que o pessoal vem a mim. Você, As pessoas vêm a mim, passou porque aqui não faz pede. Você não teve a experiência que eu e o pastor e alguns jovens aqui da igreja tiveram. A gente foi em uma determinada igreja, com uma banda louvadeira, cantar. Cara, a banda estava cantando e as meninas descendo até o chão. Não dava falar não? Não dava não. E os meninos indo atrás. Sabe? Não é lembrar, porque igrejas que estão colocando baile funk dentro da igreja. Sabe? Passinho, algo que né? traz sensualidade. Algo que traz sensualidade. Se eu fosse eu que estivesse abordando esse assunto, é porque eu sou velho. Não, você não, Olha você só, é novo, nós somos a testemunhas. gente para analisar que, como a gente estava falando, são ventos de doutrina e heresia que estão entrando de sola na igreja. Ué, mas não é o que fala na igreja de Sá? O que ela fala na igreja de Sá? O que diz? Que tem o quê? Vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso, diz o que o Espírito, não, os 7 Espíritos, de 7 estrelas. Eu sei as suas obras, que tem nome de quem vive, mas está morto, não adianta fazer. Dentro da igreja, um alvoroço doido, nós temos hip hop, gospel. Hip hop, eu gosto de dançar, quem me conhece sabe, eu amo dançar. Mas depende do local e tudo, eu amo. Eu fiquei apavorado com uma determinada igreja. Eu vi isso num vídeo, tá? Eu vi isso num vídeo e está no YouTube, está na internet, para quem quiser ver. 2 homossexuais dançando de salto alto dentro da igreja, com o calcinho apertado e tudo. Gente, é algo, a igreja
queria que o homem fizesse um templo para ele, assim. Só que Deus começou a ver que estava tanta abominação acontecendo que ele pediu a Moisés para construir. É um lugar onde ele pudesse falar face a face com o homem. Sabe, a gente tem que respeitar esse lugar como um lugar santo. A gente tem que ver que realmente a igreja, né, o templo físico, onde as pessoas congregam, é um lugar de santidade. Porque quando a gente está ali verdadeiramente para adorar, a gente não está ali para ver aberrações. É um local que assim, a gente esquece daí, esquece desse papel, mas é um local que é um local de seriedade, porque é santidade, mas não tem que ser também turrão, pode se divertir, você pode sorrir, você pode dançar, pode pular. Agora tem gente assim, não, que eu vou lá para me esbaldar hoje. Quer dizer, pensa isso no show lá na praça. Ou pro show da praça. Vamos entrar naquilo que a gente estava falando hoje cedo. Tem muita gente que hoje em dia pensa no seguinte: não quer conhecimento da palavra. Querem o quê? Querem louvor, querem louvor e querem o quê? Querem poder. Você tira nos retiros. Nos retiros, na hora da palavra, na hora... Às vezes é um sacrifício tirar a pessoa do lazer. É um sacrifício, tirar da piscina, tirar do campo. O propósito de estar ali é justamente ao contrário. Buscar a palavra de Deus. Acho que retiro mostra muito mais essa realidade de 4 dias do que no ano todo. Com certeza. Porque você fica assim, poxa, tirar da piscina é uma dificuldade. Agora, para poder tirar do culto, rapidinho acabou. É isso mesmo. Aí, se você faz um cronograma... Para tomar um banho, para ir para o culto, se você faz um cronograma com 4 cultos no dia, o pessoal te pega só pode querer te pegar pelo pescoço. Aí fala assim, ó, tô pagando, fala aí, tô pagando, entendeu? Eu tenho 4 cultos ainda. Olha só, situação. Eu já ouvi isso aqui, mas eu já ouvi assim, rapaz. E às vezes você vai ter, assim, se você parar para analisar, olha só, você tem 1 hora e meia de culto. Oração 7 da manhã. Você tem 6 horas de culto. Olha só, você tem um retiro 6 horas de culto. Vamos colocar assim, tem 6 horas de culto. Ao longo do dia tem 24. Tira 8 do dormir, o resto aí, ó. Todo o resto... Mas não dorme, ele fica até de madrugada conversando. Entendeu? Então, são coisas que a gente fala assim, como o pastor falou, a gente é jovem, eu tenho 30, o Diácono Kelso tem 28. Então, não é questão de mentalidade, que a gente não pode pegar a igreja e abrir para tudo aquilo que as outras igrejas fazem. O grande problema quando se fala de retiro é o seguinte, olha bem, as pessoas começaram a não querer mais ir aos nossos retiros, não as nossas, que as nossas são acostumadas, as meninas nossas não gostam de ver, mas as pessoas que vinham de fora queriam usar biquíni, queriam usar sunga. Isso é retiro, isso não é uma área de lazer. Então, hoje as igrejas abriram de uma tal maneira, hoje os pastores não têm compromisso com a verdade. O pior é que assim, não querem nem se envolver. Não. Eles querem só chegar lá, eu falei, eles querem chegar lá, sentar quietinho, ó, estou só aqui, mas só de passagem, quase isso, só de passagem aqui, vou lá pregar, acabou o culto, eu vou embora, não quer saber de nada, do que tem que fazer, decidir. Ah não, isso aí eu não faço não, isso aí eu só vou lá, quase que um, pode dizer, é quase que um medo de ser pastor. Aí. Porque não quer ficar ali, não, falar as coisas. Antigamente, quando o pastor chegava no retiro, todo mundo soltava fogo. Hoje em dia, quando o pastor chega assim no retiro, todo mundo se esconde. O pastor chegou, acabou pra gente. Aí eu falo o seguinte, o pastor estava falando a respeito da questão do short, eu lembrei de uma coisa. Em 2001, foi o primeiro retiro da nossa igreja, de todas as igrejas que a gente teve, foi o primeiro retiro. A gente tinha estipulado essa regra já. Não, foi em 2012 o retiro. Não, 2000, vamos lá em São Paulo. Foi 2012 o retiro. 2002? 2002. Tá? A gente estava lá, a gente estipulou uma regra já, que as meninas tinham que colocar short. Chega uma irmã da nossa igreja, leva uma outra jovem para lá. Ela não passa explicação. Rapaz, deu um problema, porque a menina ficou desfilando de biquíni no primeiro dia. Alguns irmãos olhando, as esposas dos irmãos já começaram a ficar olhando para os esposos, deu um problema. No segundo dia, já foi falar para a menina, graças a Deus, entendeu, depois ela se tornou até membro da nossa igreja. Só que, rapaz, você imagina se a gente deixa dentro de uma igreja uma situação dessa. Olha, você pode ir de sunga ou você pode ir de biquíni. Sabe o que acaba acontecendo? Um ia acabar cobiçando o outro, um jovem ia cobiçar outra jovem. Não acontece. Acontece. Muitos retiros que a menina volta Mas por que não pode? Irmão, olha só, a regra do jogo é essa,
Vamos jogar assim. Se você não concorda, sinto muito, ou você não vai, ou você não vai e não vai na piscina. Você decide. Aí é algo que decide. É livre-arbítrio, realmente. Mas você pode ir naquele evento ou não. Mas aí a gente lembra de Mas a igreja de hoje, e ela não está preocupada com a santidade. Quando eu digo a igreja de hoje, preste muito bem atenção, um texto geral, pastor, tem muitos pastores sérios aí que tomam conta, a gente conhece um monte aqui que vem aqui, meu Deus do céu. Ainda usa cajado. Assim como foi dito, são aqueles que andam de branco da igreja de Sardes. Não se contaminaram. Sabe? Então existem ainda os remanescentes, né? Que a gente chama de remanescentes. Então nós estamos terminando esse debate, eu gostaria que você entendesse que não é nada pessoal. Você sabe por quê? Preste muito bem atenção. Eu conheço pastores aí que chacoalham o Pentecostes. Chacoalham, abusam. Tem seminário que diz que é heresia o Pentecostes. Atos 2. Diz que é heresia. Não, eu estou dizendo seminário. O pastor, quando vai dar a lição, ele diz que aquilo ali é uma heresia, que aquilo ali é demoníaco. Então preste muito bem atenção. Quando eu disse que eu não gosto de visão solar, eu não gosto mesmo. É minha opinião. Eu não gosto da maneira que se pratica aquela visão. Eu não tenho nada contra os pastores, não. A visão é deles lá. Tem uns que eu respeito muito, como eu disse aí, do nosso querido apóstolo Luciano. Só que é o seguinte, eles também não são obrigados a gostar do nosso estilo. De repente me chamam para pregar lá, fica doido comigo, que isso, esse cara é doido. Mas isso não quer dizer que não possamos andar juntos. Não, rapaz, aí é santidade, a questão é não sujar as vestes. Tem pessoas que às vezes não entendem isso. Eu não posso ser, não, você pode ser amigo. A gente tem amigo. Só que é o seguinte, a gente não vai adotar esse estilo para a nossa visão de igreja. Claro. Tá? Então assim, Deus ele deu uma visão a cada um de como proceder. Quando Deus ele fala com Moisés, olha só, você está sobrecarregado. Você não pode ficar julgando tudo, porque senão você vai sugar sua energia. O que você faz? Olha só como é que são as coisas. O que Deus pegou como falou para Moisés? Moisés, escolhe homens sábios e homens experientes. E as pequenas causas você entrega a ele, mas as grandes causas pertencem a você. Sabe? Em momento nenhum Deus falou assim, olha Moisés, você pega qualquer um que está aí, prepara esse qualquer um e coloca para quem fala bem aí, pega quem tem uma boa oratória. Os experientes, aqueles que são sábios. Você vai pegar esses que são os líderes entre o povo, são aqueles que têm o quê? Moral e tem princípio, dignidade. Você coloca esses assim. Para te ajudar, não para também isso, né? Não é para tirar a sua responsabilidade. Você sabe, é para te ajudar e você depois, você as causas maiores, você sabe o que mais me intriga hoje no Evangelho? Talvez as pessoas leigas, as pessoas que não são evangélicas, os católicos, espíritas, budistas e etc., estejam olhando e dizendo, as pessoas falam mal da própria igreja deles. Nós não estamos falando mal da igreja. Nós estamos falando de pessoas que não se preparam, de pessoas que verdadeiramente querem estar dentro da igreja de qualquer maneira. Ou você serve a Deus de maneira digna, ou você não serve, continua lá fora. É igual a história agora do vírus. Começam a querer fazer gracinha com os crentes, porque está morrendo crente, pegou o vírus, não são de Deus. Mas o grande culpado foi vocês que estavam no carnaval e depois contaminaram todo mundo. Não foi os crentes que foram pular carnaval. Não foi os crentes que foram se aglomerar. Foi vocês que foram lá se aglomerar. Então, pastor, o senhor está sendo grosso. Não, eu não estou sendo grosso. Assim como você às vezes está me acusando. Então, meus amados, nós estamos vivendo dias difíceis. Igreja comprometida são poucos. Eu estava falando aí tudo isso que vem acontecendo e aconteceu com o carnaval, com pessoas que nos criticam, e nós estamos firmes em Cristo Jesus, orando por essas vidas, e agora nós vamos estar encerrando, que Deus abençoe a todos, em nome santo de Jesus. Saudação, pastor Antônio Rosa, que também, agora o pastor Bélio vai estar se despedindo, o diácono Kelso, que Deus abençoe vocês.
Quero agradecer a todos aí que estão assistindo nesse momento, essa live, essa transmissão, né? E dizer para todos aí que Deus é contigo. Eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Queria aqui também louvar o Senhor por esse convite, né, que foi muito proveitoso para minha vida também, espiritual, para acrescentar muito também, os irmãos que pensam lá esse debate também, aprenderam também, eu creio, com isso, né, para não errarmos o que foi falado aqui muitas vezes, para não cometermos esses equívocos que falamos aqui, para aprender com os erros, é importante aprender com erros. Então a gente acaba falando até live, né? Que a gente está até acostumado de. Verdade. Gravação. É gravação, tá, gente? Eu falei live, mas é gravação, que a gente fica tão acostumado já de fazer live para culto de igreja que a gente está até falando a nomenclatura errada. Está pedindo o diácono que eu estou fazendo essa oração final em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai, nós Pai, te agradecer, te louvar, Pai, te engrandecer, Pai, por esse debate, primeiro, Pai, de confraternização também aqui, Pai, entre nós, Pai. E de cada vez mais aprendemos, Pai, o teu reino, Pai, a não nos desviarmos para um lado para o outro, mas seguimos, Pai, em linha reta, Pai, seguindo para o alvo que és tu, meu Pai, que és o teu filho amado, Jesus Cristo, meu Deus. Obrigado por estamos aqui, Pai, estarmos seguros, estamos aqui, Pai, respeitando o teu espaço mínimo também, Pai, para não contaminarmos, Pai, os nossos irmãos também. Pai, chegamos a Ti, Pai, por essa, Pai, chance, Pai, estamos aqui para Te louvar, Te agradecer e, Pai, falar do Teu amor, Pai, e da Tua casa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.